Hoje, então, vamos continuar estudando a Segunda Guerra Mundial, vendo aí a parte 2. Hoje vamos tratar do desenvolvimento da guerra, como que essa guerra vai se expandir. Nós vimos na aula anterior que em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia. E aí teve início, a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra, ela ganhou impulso quando, 2 dias depois da invasão dos alemães à Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Portanto, a invasão aqui na região da Polônia deu início à guerra e logo França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. Vamos então estudar como foi a guerra. Essa Segunda Guerra, gente, ela envolveu cerca de 58 países de todos os continentes do planeta. Os resultados são catastróficos. Estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas perderam a vida durante esse conflito. 2 blocos se enfrentaram aí durante a Segunda Guerra Mundial. O bloco conhecido como Eixo, que teve como líderes aí a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Contra o bloco dos aliados. Os aliados contaram com os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética liderando aí esse bloco dos aliados. Para fins de estudo, a Segunda Guerra é dividida em 3 fases. A primeira vai logo do começo, 1939, até o ano de 1941. Esse período é caracterizado pelas vitórias que o eixo vai tendo, tá? Principalmente esses países que lideravam vão fazendo invasões, conquistas de terra e vão tendo vitória contra os aliados. Entre 1941 e 1943, nós temos aí o chamado equilíbrio de forças. Aliados e eixo passam a se encarar em par de igualdade aí diante das batalhas. E entre 1943 e 1945, nós falamos que há a recuperação dos aliados e a derrota dos países do eixo. Vamos então ver detalhadamente cada uma dessas fases. Primeiro momento, avanços do eixo, de 1939 a 1941. Nesse momento, os países do eixo, principalmente a Alemanha, utilizou como táticas de guerra a chamada Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, feita aí principalmente por meio da Força Aérea. No caso alemão, a Força Aérea conhecida como Luftwaffe. Eles chegavam em determinadas cidades, bombardeavam e junto também vinha tropas aí por terra, infantaria com uso de blindados. Foi uma tática muito utilizada aí por esses países. Aqui nós temos símbolos que remetem a essa força aérea alemã. A ofensiva nazista, como nós já tínhamos visto no pré-guerra, Hitler fez aí várias anexações de território antes mesmo do conflito mundial. Desde o ano 1933 ele vinha fazendo essas anexações e após então a declaração da guerra, Hitler ele vai invadir a Dinamarca. Aqui vocês podem acompanhar a Dinamarca. Ele invade também a Holanda, a Bélgica. Chega aqui na Bélgica, a Noruega, já no norte do continente europeu, e chega também em Paris no ano de 1941. Então, como vocês podem perceber, o exército nazista estava aí já havia tomado boa parte do continente europeu. Hitler tentou
chegar na Inglaterra, mas devido à localização geográfica, ele teve dificuldades para enviar tropas. Mesmo assim, promoveu um ataque bastante sangrento em 1940 contra a Inglaterra, que ficou conhecido como Batalha da Inglaterra. Foram ataques aéreos, onde ele despejava bombas aí sobre as principais cidades inglesas, atingindo, né, milhares de civis que ficaram feridos aí durante esse ataque. Temos aí também a Itália. A Itália fascista do Mussolini esteve enfrentando ingleses e norte-americanos aqui na região norte da África. Vocês devem se lembrar, eles já haviam invadido, né, a região aqui da Líbia e enfrentam as tropas aliadas, mas os fascistas acabam ganhando. Então, aqui no norte da África, nós temos outra frente de combate entre esses blocos, nesse início com vitória para os fascistas italianos. Aqui na Europa, a Alemanha, ela continua invadindo territórios, dessa vez voltando aí para o leste europeu, e ela consegue chegar na Romênia e obter inclusive apoio dos governantes. Também chega aqui na Bulgária e ali se estabelece. Depois de travar guerra contra os ingleses aqui nessa parte da Grécia, Hitler vai acabar conseguindo dominar e também estabelece domínio aqui nessa região da Grécia e da Iugoslávia. Além de conseguir, né, se fixar nesses locais, ele recebe apoio dos governantes da Finlândia, já mais na região também norte, na Finlândia e na Hungria. Ele consegue, então, apoio do governo da Hungria também. Então, percebam que ele está cada vez mais próximo, né, da União Soviética e havia lá a assinatura do Pacto de Não Agressão. Dentro da Europa, né, um comando bastante grande aí, juntamente com o fascismo que estava aí na Itália, norte da África, região aqui da Albânia. O ano de 1941, ele é muito significativo para o equilíbrio das forças durante a Segunda Guerra. Tá? Nós vamos ter aí dois fatos que vão acabar levando ao equilíbrio de forças durante a Segunda Guerra. Então, turma, o que acontece? Hitler era difícil confiar em seus acordos, né? Como nós já vimos. Finalmente, em 22 de junho de 1941, ele descumpre mais um. Lembra do Pacto de Não Agressão? Ele havia, né, prometido que se a URSS se mantivesse neutra, ele não a atacaria. Isso não aconteceu. Tá? A partir de 22 de junho, Hitler invadiu a região aí da URSS. Ele invade por meio aqui de tropas pela Finlândia, a Polônia, onde ele também já estava, Romênia e Bulgária. Então, suas tropas vão aí caminhar em território russo e a partir daí a Rússia, portanto, declara guerra à Alemanha e vai se juntar ao bloco dos aliados. Ponto importante, que os aliados ganham uma nova força, né, aquela época bastante significativa da então URSS de Stalin. Então, o avanço do eixo não para. Nós já vimos que está dentro da Europa, com Hitler, norte da África, temos Mussolini, no Pacífico, na Ásia, nós vamos ter o Japão. Em 1941, também, o Japão ataca a base militar que ficava ali no Oceano Pacífico, tá? Na ilha de Pearl Harbor. Era uma base militar dos norte-americanos e o Japão vai atacar essa região. Tá? O Japão faz um bombardeio a essa base militar, provocando com isso a entrada dos Estados Unidos na guerra também no ano de
1941. Com a entrada dos Estados Unidos, o bloco aliado tem então mais um forte integrante. E Estados Unidos vai estar, a partir desse momento, né, dando um apoio bélico muito grande a esse novo bloco. Então, guarda aí que são 3 frentes de batalha, né? Pacífico, Europa, Norte da África. Como foi dito, então, a partir do ano de 1943, vai haver esse equilíbrio das forças, principalmente porque a partir daí o bloco dos aliados está, né, mais reforçado. A estratégia, então, dos aliados para conterem o avanço, principalmente nazista. Eles vão abrir 3 frentes de combate contra os países do eixo. O primeiro vai ser a partir da URSS. A estratégia, né, era a URSS, então, atacando. Isso foi garantido aí a partir do ano de 1943, quando a URSS vence a Batalha de Stalingrado. Essa batalha que havia começado lá em 1942 e finalmente a URSS venceu em 1943. É a primeira grande derrota de Hitler na guerra. E aí essa derrota, nós podemos ligar aí que ela foi devido a alguns fatores. Primeiro, por conta da distância, né? Da distância que eles já estavam das bases de apoio, estava difícil aí a chegada de alimento, de roupa, de armamento para os soldados nazistas. Outra questão foi a tática utilizada pelos russos, a tática chamada de terra arrasada, ou seja, quando eles percebiam, né, que o exército nazista iria se aproximar, eles saíam das cidades, mas saíam e destruíam também tudo na cidade. Então, destruía as fontes de água potável, carregava alimentos, ou seja, quando os exércitos chegavam, as condições de sobrevivência eram muito, muito poucas. Então, isso contribuiu para que as tropas nazistas fossem ficando enfraquecidas. E o terceiro fator é o clima, tá? Já era inverno russo, claro, os soldados soviéticos muito mais adaptados a esse clima conseguiam enfrentar as baixas temperaturas, o que não ocorreu com o exército nazista. Desta forma, então, no início, entre janeiro e fevereiro de 1943, o exército nazista foi derrotado. A primeira grande derrota de Hitler. E com isso, a União Soviética ela vai fazer o caminho de volta. O que ela faz? Ela vai recuperar, reconquistar os territórios que os nazistas haviam ocupado. Então, a URSS ela vai enviar tropas aqui para a região da Finlândia, aqui para a região da Bulgária, região da Romênia, tá? Região da Tchecoslováquia e também para a Polônia. Com isso, os nazistas vão ter que recuar, vão perdendo território. A segunda frente de batalha aí, que os aliados vão travar, né, a fim de derrotar o eixo, vai ser justamente no norte da África. Lembrem-se que aqui, né, estavam as tropas de Mussolini, as tropas fascistas de Mussolini, e lá em 1940 haviam inclusive ganhado batalhas contra a Inglaterra. Desta vez, novas tropas, agora inglesas e estadunidenses, vão enfrentar os italianos e vão conseguir derrotar os italianos juntamente com os alemães no ano de 1943. Com isso, eles retiram as tropas nazifascistas dessa região e acabam expulsando aqui do território africano, tá? Dando sequência, então, a essa ofensiva aliada no norte da África, nós temos uma outra operação. Depois de libertar do território africano, essas tropas aliadas
composta aí de ingleses e estadunidenses, ela vai se instalar aqui na Itália. O objetivo era chegar até Mussolini. Aqui eu chamo a atenção para vocês, a nossa bandeira está aqui, perceberam? Brasil, tá? Vai participar da Segunda Guerra com tropas e vai ser justamente nessa operação aqui contra o fascismo. O Brasil, que tinha a FEB, Força Expedicionária Brasileira, participou dessa ofensiva com 25.834 soldados. O Brasil foi bastante significativo para que os aliados tivessem essa vitória. Além das tropas aliadas, aqui também dentro do território italiano, foi muito importante os grupos que eram contra o fascismo. Tá? Eles pressionaram, conseguiram depor Mussolini e ele finalmente foi preso. Mais um território, então, que os aliados retomam aí do eixo. A terceira frente de batalha, ela ficou conhecida aí como Dia D, ou seja, Dia D significa Dia da Decisão. Era o auge da operação dos aliados. Qual que era a estratégia? Chegar até a capital alemã, chegar até Berlim, tá? E aí, para isso, qual foi a estratégia? As tropas aqui, né, ao sul da Itália, dariam apoio. Aqui, a União Soviética seguiria do leste europeu em direção ao centro da Europa e foi montada uma outra grande frente de batalha aqui na região da Normandia, na França. Aqui no norte da França foi formada aí uma ofensiva e o dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como o Dia da Decisão. E aí todas essas tropas, então, passaram a marchar, a se deslocar, tá, em direção à Alemanha. Então, percebam que nesse momento as forças nazistas elas já se encontram bastante cercadas, tá? E aí essa operação visava, portanto, chegar à capital alemã. A vitória dos aliados. A Alemanha, ela então foi invadida por tropas do Ocidente e tropas do Oriente. Essas tropas chegaram em Berlim. A primeira tropa que chegou aí na região foi a tropa russa, a tropa soviética. Os soviéticos, eles chegam aí na capital Berlim logo aí, tá? No mês de abril de 1945. Ao chegar, tá? Eles conseguem, juntamente, né, com a tropa que vinha aqui pelo Ocidente, eles conseguem cercar a capital alemã. Então, em 25 de abril, Berlim é totalmente cercada. O fim da guerra se aproximava. A essa altura, Hitler percebe que ele está cercado, não teria como, né, ele sair, fugir. Todos os líderes dos aliados estavam ali em prontidão, né, claro, para alcançá-lo. Vendo então que não teria saída, em 30 de abril de 1945, Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometem suicídio. Eles estavam numa casa subterrânea onde ficavam, né, em períodos de maior ataques, e aí eles cometem o suicídio. Sem esse grande líder nazista, o nazismo, então, como vocês podem ver, essa bandeira se desfazendo, o nazismo, então, ele vai perder força. E, finalmente, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende. É o dia considerado Dia da Vitória dos Aliados dentro da Europa. Tem fim, portanto, o domínio nazista dentro desse continente. Então, nós já vimos que norte da África, né, a vitória já tinha sido ganha. Depois nós tivemos, então, o fim, né, da guerra dentro da Europa, a partir da rendição da Alemanha, em maio de 1945. Faltava a terceira frente de batalha, que estava no Pacífico. O Japão,
já sozinho, visto que Mussolini preso, Hitler morto, o Japão mesmo assim insistia em continuar a guerra, tá? E aí os Estados Unidos, ele então teve um ato que coloca fim à guerra. Esse ato foi o quê? O lançamento das bombas atômicas. Os Estados Unidos, que já tinha essa munição, claro que no desejo de testá-la, tá? Viu aí a oportunidade, trágica oportunidade. No dia 6 de agosto, os Estados Unidos joga a primeira bomba atômica aqui na cidade de Hiroshima e 3 dias depois, em 9 de agosto, ele despeja outra bomba sobre a cidade de Nagasaki. Após então esses ataques, em 19 de agosto, o Japão se aceita aí se render incondicionalmente. Nesse dia, finaliza oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho sobre os tratados do pós-guerra. No pós-guerra, então, tivemos aí a realização de 2 conferências, tá? Que marcaram o fim do conflito. A primeira é a Conferência de Potsdam, que ocorreu entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945. Nessa conferência, foram definidas as punições à Alemanha. Ficou definido que o território alemão ele seria dividido em 4 zonas de ocupação, ou seja, o território alemão iria ficar dividido em 4 regiões e cada uma delas sob o comando de um desses países líderes do grupo dos aliados. Também ficou definida que a Alemanha deveria pagar uma multa em 20 bilhões de dólares por ter causado aí, a Segunda Guerra. A segunda conferência é a Conferência de Alta, que foi realizada em fevereiro de 1945. Nessa conferência, foi sugerida e foi proposta a criação de uma organização que promovesse a união dos povos e que evitassem que novos conflitos como este, bastante trágico, como nós vimos aí, com milhares de mortos, viesse a ocorrer novamente. Aliás, uma instituição com esse objetivo já havia sido criada, que é a Liga das Nações, porém, infelizmente, não deu conta de evitar que o segundo conflito mundial ocorreu. A partir daí, então, foi realizado aí, o estabelecimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que até hoje luta para que os povos estejam em harmonia, que as nações não se enfrentem belicamente. Turma, temos então o fim da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!